5. Crescer. Quando a pessoa que está em processo de ressonância harmônica relata que não está sentindo nada, é preciso averiguar o seguinte: item, quais medos ela tem? Item, qual o tamanho da sua zona de conforto? Item, o que acontecerá quando tiver sucesso e do que ela tem medo? Item, como as pessoas do entorno, pais, filhos, cônjuge, cunhados, colegas, chefes, amigos reagirão? O fato é que pouquíssimas pessoas crescem realmente, mesmo com todo o apoio que podem obter, e isso em todos os sentidos: dinheiro, informação, cultura, etc. Pode-se dar tudo o que a pessoa precisa e mesmo assim, ela não crescerá. Ficará totalmente evidente a autossabotagem. Normalmente as pessoas dizem que se tivessem dinheiro, se ganhassem na loteria, se recebessem uma herança, se tivessem pais ricos, etc., então fariam algo. Isso na maioria é a mais absoluta ilusão. Você pode fazer essa experiência com algum conhecido que pense e fale assim. Pegue 10 mil, 100 mil ou 1 milhão e dê para essa pessoa. Ou pague um curso caro, envie a pessoa para o exterior para estudar, etc. Qualquer coisa serve para testar se é verdade ou não. Verá que, na imensa maioria das vezes, não acontece nada. Eles sumirão da sua vida porque aí não podem mais falar que não tinham condições. O crescimento em todas as áreas tem de ser exponencial. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Não pode ser linear. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso é a pura zona de conforto. Nasce pobre e morre pobre. Nasce classe média e morre classe média. E estou falando de todas as áreas de desenvolvimento humano. Será que preciso entrar em detalhe de cada profissão humana? Numa palestra recente falei das pessoas que aprovam crédito nas empresas e escutei que não falei dos compradores. Será que tenho de especificar como o padeiro se sabota? Como pedreiro, como gerente, como dentista, como empresário, como alto executivo, etc. O fato é que o medo do crescimento e das suas consequências é imenso. Seja consciente ou não. O fato é que a pessoa se sabota assim que percebe que terá de crescer. Que adianta ser potencializado se é para ficar na mesma vida, no mesmo lugar, no mesmo emprego, nas mesmas condições, etc. Crescimento ou evolução envolve mudança constante. Sair da zona de conforto todo dia. Isso implica num enorme crescimento. A maioria das pessoas lê 2 livros por ano. Isso, quando lê. Já imaginaram se lesse um livro por semana? Livros que acrescentam, não livros de aventuras ou romances. Um único livro pode mudar a vida da pessoa. Imaginem centenas de livros difíceis de ler. Quantas páginas por dia você lê de um livro assim? Isso é crescimento. Se não lê, está estagnado. Isso é um pequeno exemplo do que é se sabotar. E isso é em tudo. Tudo que faz está fazendo melhor cada dia que passa? Então seu crescimento está sendo exponencial. Isso está se refletindo na sua renda? Por que não? No seu cargo? Na sua influência social? Crescer é uma obrigação. É uma coisa da qual não se pode fugir, caso contrário o preço a pagar é alto. Se tivéssemos um número mínimo de pessoas crescendo, a influência delas seria tremenda. Em pouco tempo mudaria tudo no planeta. É por isso que não adianta ficar reclamando da vida ou do mundo. É preciso fazer. Com o Nelson Mandela foi possível acabar com o apartheid. Já imaginaram com 1000 iguais a ele? E Martin Luther King? E Gandhi? Se tivéssemos milhares deles, tudo mudaria. E mesmo nos negócios. Quantos empresários realmente grandes temos? E que crescem? Contam-se nos dedos de uma mão. Será que as pessoas querem ganhar dinheiro? Ou dinheiro é visto como algo não espiritual? Não. Será assim que a maioria pensa? E isso justifica não ganhar. Para ser espiritualista é preciso ser um mendigo, não é isso? Que pensam? Ainda não entenderam que tudo é unificado. Quanto mais dinheiro se tem, mais bem se pode fazer. E quantos suicídios são cometidos por essas pessoas por não terem a informação que poderia resolver seus problemas? E como fica sonegar a informação dessas pessoas? Portanto, achar que os problemas sociais, políticos, econômicos não são da nossa conta é um erro terrível, pois a pessoa pagará por essa omissão, já que ela sentirá os efeitos de não ter tomado uma posição. Crescimento implica em si envolver em tudo isso. Mas aí vem o medo de ser líder, de não acompanharem o seu crescimento, etc. Esse é o problema. E isso tem de ser conscientizado. Não
Adianta pôr a culpa em qualquer coisa pelo não crescimento. É preciso enfrentar o fato de que é o medo do que os outros acharão que impede o crescimento. A busca de aprovação social. As criaturas relutam em aceitar que são co-criadores, sabotam o processo de todas as formas, sabotam o processo, não saindo do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto degrau. Sabotam, ficam presos lá e não adianta chegar alguém ao planeta e oferecer: pessoal, está resolvido, eu darei tudo de presente, basta você trocar de consciência e enxergar que você e eu somos um. Nem assim. Até mesmo com a mínima parcela da população que está no quarto degrau, que conhece nosso trabalho, que pode pedir conhecimento, o que acontece? Acontece a mesma coisa. Porque se eu tiver autoconhecimento, aumenta o meu poder e então eu transcendo, e então é melhor eu não pedir conhecimento. A maioria das pessoas, tanto deste lado da realidade, quanto do outro lado, continua na zona de conforto, isto é, tentando fazer o mínimo possível. Há um número gigantesco. Cerca de 90% dos seres que não fazem nada só assistem. Essa é a realidade nua e crua. Quem sai fazendo está fora da zona de conforto, porque cresce sem parar e logo sai dela. Aqueles que se recusam a crescer, acham que estão na zona de conforto, mas se esquecem de que existe a teoria do caos. O caos rege o universo ciclicamente. Então, mais cedo ou mais tarde, você tem de sair da zona de conforto. De qualquer maneira, seja através de uma doença, uma falência, desemprego, qualquer coisa serve. Tudo isso é fruto da autossabotagem, da somatização, de tudo aquilo que você, como co-criador, consciente ou inconscientemente, criou. Não tem como um co-criador ficar na zona de conforto. Ele é co-criador, ele pensa e acontece mesmo, quando ele está fazendo força para não fazer nada. Em mecânica quântica isso se denomina efeito Zenão quântico. O átomo vibra o tempo todo, e se você localiza o átomo, interrompe seu decaimento atômico. Nossa mente, a consciência de um humano, é capaz de parar o decaimento de um átomo, tal o poder do observador. Até mesmo um inseto faz isso, colapsa a função de onda do que ele quer, calor, comida, porque ele é capaz de afetar os sistemas quânticos, decidindo aquilo que ele quer, mesmo não tendo o córtex cerebral dos humanos. Imagina se tivesse